Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula da jornada do terapeuta consciente. Se você ainda não se inscreveu na jornada, se inscreva pelo link que está aqui na descrição do vídeo. Então, hoje nós vamos falar sobre o terapeuta que fica confuso na hora de conduzir o cliente. Bom, esse terapeuta geralmente sente uma insegurança antes dos seus atendimentos, porque ele não sabe exatamente como iniciar a sessão, como conduzir esse cliente, quais perguntas ele deve fazer, e ele fica com medo de alguma coisa fugir do esperado. Então, de repente, vem um cliente com uma queixa que ele não sabe como trabalhar, ele não sabe encontrar a raiz, o que está oculto por trás dos problemas que os clientes trazem. E esse terapeuta muitas vezes não sabe trabalhar com etapas de um processo, etapas que levam para um caminho de solução. Então, esse terapeuta pode ter uma dificuldade muito grande na hora de trabalhar com as informações, porque ou ele pode ter um excesso de informação sobre o cliente, sobre a vida, o comportamento, o histórico daquele cliente e não saber qual que é a informação principal. Quais são as informações que ele tem que olhar para formar um quadro, para entender qual é o diagnóstico, qual é a raiz, qual que é o ponto principal que deve ser trabalhado com aquele cliente. Ou muitas vezes ele tem uma escassez de informações, porque ele não sabe como extrair as informações corretas. E essa dificuldade em trabalhar com informações, com perguntas, vai fazer com que ele tenha muito problema na primeira etapa de um atendimento ou de um processo terapêutico, que é a etapa de diagnóstico, dele entender o que causou aquela queixa, o que realmente está por trás dos problemas que o cliente traz. E essa é a primeira etapa, conseguir fazer esse diagnóstico mais preciso possível. Depois disso, é importante que esse terapeuta saiba como encontrar um caminho de solução. E mais do que isso, como mostrar esse caminho de solução para o cliente, como que ele pode se comunicar de uma forma assertiva para que esse cliente entenda qual é a solução, qual é a raiz do problema dele, o que precisa ser feito e que para que esse cliente se sinta convencido de aderir a esse processo e a essas mudanças. Então, são várias coisas que precisam ser trabalhadas etapa por etapa. O que acontece muitas vezes com o terapeuta que fica confuso é que ele tem domínio de uma técnica, mas ele não tem uma visão sistêmica, ele não tem um conhecimento que dá para ele o suporte para trabalhar com as mais diversas queixas que aparecem nos seus atendimentos. Muitas vezes a técnica que ele tem domínio funciona para alguns clientes, para algumas queixas, mas não funciona para todos, porque cada caso é um caso. Quanto mais esse terapeuta conseguir adquirir uma visão sistêmica, quanto mais ele conseguir ter acesso a uma técnica e a um conhecimento que dê base, suporte para ele trabalhar com todas essas queixas, mais ele vai se sentir seguro na hora de conduzir os seus clientes e, consequentemente, mais resultado ele vai ter. Então, isso é um ponto, ter um conhecimento que dê esse suporte para trabalhar com os mais diversos casos. E isso muitas vezes falta em alguns terapeutas que se sentem inseguros. Outro ponto aí é o terapeuta conseguir trabalhar a sua dimensão emocional. Ou seja, se ele mesmo não conseguiu olhar para a história dele, olhar para as dificuldades emocionais dele, ele vai ficar muito confuso quando o cliente chega com uma dinâmica muito parecida, porque aquilo ainda é muito pessoal, porque ele ainda não trabalhou esse aspecto nele mesmo. Então, ele acaba misturando as coisas e ficando confuso na hora de conduzir esse cliente. E também tem a questão da clareza mental, quanto esse terapeuta precisa encontrar uma vida minimamente equilibrada para quando ele vai atender um cliente, ele ter uma tranquilidade, ele ter uma clareza, um espaço mental e uma energia adequada para conseguir enxergar o essencial e conduzir esse cliente. Se esse terapeuta está cheio de dúvidas, conflitos internos, se energeticamente, emocionalmente, o mundo dele está abalado e caótico ou muito desgastante, ele não vai ter essa energia, essa clareza necessária para conduzir o cliente. Então, é preciso olhar todos esses aspectos.
Se você se identificou com esse terapeuta que fica confuso na hora de fazer as perguntas, de extrair informação, de trabalhar por etapas, de conduzir para a solução, uma solução real e efetiva, não perca as próximas aulas da Jornada do Terapeuta Consciente, principalmente as 3 aulas ao vivo, nos dias 24, 25 e 26 de maio. Nesses dias eu vou falar primeiro sobre os 3 pilares do terapeuta consciente, depois eu vou falar sobre a ação, a importância de você começar a agir para adquirir prática, experiência e segurança nos seus atendimentos. Então, na segunda aula, nós vamos falar sobre a insegurança, como você pode dar um checkmate na insegurança e começar a agir. E na terceira aula, que vai ser no dia 25, nós vamos falar sobre a prosperidade, como que o terapeuta destrava o seu fluxo de prosperidade, ajustando os seus atendimentos, conseguindo trazer cada vez mais resultados para os clientes e com isso ser cada vez mais indicado por esses clientes. Então, não perca, você que é terapeuta, que está precisando entender tudo isso, está precisando destravar alguma coisa na sua vida profissional. Eu vejo você nessas 3 aulas ao vivo